Pulso Empreendedor, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Malek. Bom dia, Luan. Tudo certo? Tudo certinho contigo. Tudo beleza aí com a gente aí. Começando uma semana aí com o Pulso Empreendedor. Fala, galera. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, como a gente tem feito, né, Vini? Tem vários temas sugeridos aí pelos ouvintes que estão virando Pulso, programa aqui no Pulso, tema no Pulso, a gente tem discutido, evoluído junto aí então. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? Vamos lá então, nós temos os nossos destaques aí, onde o governo de Portugal proíbe chefe de mandar mensagem fora do horário aí para seus colaboradores. Temos também reclamações aí da pré-Black Friday, opa, me atrapalhei aqui, né? Pré-Black Friday são 40% foi o relaxante maior. Muscular. Foi o relaxante muscular. Vinícius, antes de iniciar o programa aqui, contou que tomou um relaxante. Tomei ontem à noite, né? Tô brincando. Bora então, né? Essas reclamações então, elas foram 40% maiores do que no ano passado, 2020. Temos as nossas dicas aí dos parceiros, né? Gestão, finanças, tecnologia. Falando finanças, hoje é um programa sobre o tema, inclusive. E também as dicas aí de investimento. E a nossa entrevista hoje com os nossos convidados, né, Marcos? É isso aí, a iniciativa das pessoas de empreender, que é o assunto que a gente está sempre falando aqui no Pulso, empreender e tudo que está ao redor disso, né? Na maioria das vezes está ligado a um forte propósito, né? Uma vontade muito grande de sair de uma posição, de um estado, né? E chegar num estado futuro, né? Tem também aquelas pessoas que empreendem por necessidade, né? Eu preciso fazer alguma coisa e aí, né? Vai em busca, né? De empreender, de transformar a sua empresa, um negócio, ou até como autônomo, né? E são pegas muitas vezes de surpresa por uma situação e acabam criando um negócio de forma espontânea ou de uma forma muito rápida. Entretanto, né, seja por propósito ou por necessidade, quem empreende precisa desenvolver uma habilidade fundamental para o sucesso na vida e nos negócios, que é a habilidade de gerir corretamente o seu dinheiro. E parece que existe um tabu enorme no Brasil. Nós falávamos isso antes de entrar aqui no estúdio, né? Um tabu enorme, né, em falar de dinheiro, em falar de educação financeira, em falar de gestão, né, desses recursos. E aí, claro, a gente trouxe dois especialistas aí para falar no assunto, para falar de educação financeira hoje. A gente recebe o João Pedro Moresco e o Luiz Vicente do Sicredi, nossos parceiros do Pulso, que inclusive já estiveram aqui no estúdio com a gente. Bem-vindos de volta, bom dia, tudo bem? Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes do Pulso Empreendedor aí. Estamos aí mais uma vez aí para conversar sobre esse tema. Como vocês falaram, né, é um tabu, queiram ou não, a gente sabe, né, no dia a dia. Então, pra gente bater um papo aí sobre o tema, né, e desenvolver uma conversa boa aí. Bem legal. Bom dia, Vini, bom dia, Malek. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luan, todos os ouvintes, aos associados do Sicredi, que a gente possa nesse momento aí contribuir e trazer algumas dicas de educação financeira, que é um tema que a gente considera muito relevante e é uma bandeira do Sicredi aí para contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Show de bola. Então, pra gente começar o bate-papo, né, a gente vai falar muito sobre essa educação financeira que tá ligada também à cultura, e pra gente trazer um panorama, né, um cenário. Como que vocês avaliam, né, de forma geral, né, como que é a educação financeira do brasileiro hoje, né, se a gente pegar de forma geral, como vocês avaliam isso? Olha, Vini e Malek, né, se tu vai ver os números, né, tu pega, ontem eu estava olhando, ontem à noite, dando uma preparada para hoje, né, 74% dos brasileiros, segundo o Banco Central, estão endividados. Olha só. Então só aí já dá um baita de um cenário de como nós estamos, né? Eu digo nós brasileiros. Uma dúvida nós. que eu tenho, João, desculpa te interromper. Quando falam, né, que 74% dos brasileiros estão endividados, isso refere-se a uma dívida ativa ou uma dívida que já está em atraso, né? Por exemplo, financei um veículo, né? Teve na semana passada o feirão ali do Sicredi, inclusive foi bem bacana. Financei um veículo. Eu sou considerado que já estou endividado, ou só quando eu atrasar esse veículo? Como é que é essa estatística? Eu sou leigo, tô perguntando realmente para entender mesmo, né? Sim. Isso é quando tá acima de 70% da renda, é isso, Luiz? Tomado com empréstimos?
Eu acho que acima de 30% da renda, que a pessoa daí é o que pode comprometer, né? Então, quando tuas dívidas passam de 30% da renda, que é um cálculo que o Banco Central usa, que teoricamente a gente não deve comprometer mais que 30% da renda, considera-se que a pessoa está endividada, ou seja, pode ter dificuldade. É claro que é um cálculo, uma média, 30%. Às vezes uma pessoa solteira que não paga aluguel possa comprometer mais, né? Então talvez não sejam 74% que estejam com dificuldade financeira, porque esse cálculo é médio, né? Mas é um sinal de alerta, né? Eu acho que ele fala muito sobre como as pessoas trabalham com dinheiro, né? Eu acho que tem uma outra estatística também, eu não tenho um número preciso, até posso pesquisar no intervalo ali, mas mostrava um panorama numa reportagem dos Estados Unidos, por exemplo, né? A diferença em relação a esse número, né? Como as pessoas trabalhavam muito mais com as suas economias, e aí sim comprometiam daqui a pouco, né? Lá eles trabalham muito com hipoteca e outros formatos de empréstimos também, né? Mas eu acho que esse dado é preocupante, sim, porque a gente não tem só um número alto de endividamento, né, João? A gente tem um caso em que temos endividamento e pessoas com baixa educação financeira também. Eu acho que esse panorama também é perigoso, né? Não sei o que vocês acham. Com certeza, né? Porque tu tendo um alto endividamento muito através da falta de educação financeira, isso que acarreta? Você não consegue sair desse ciclo, você está num ciclo endividado, você não tem uma noção de como sair desse ciclo, e é isso que eu acho que dificulta mais ainda. E nisso você tem uma família por trás que depende de ti, e você está endividado, digo você, marido e mulher, né, com filhos também. Eu acho que isso é difícil de você conseguir sair você não tendo uma educação financeira. Você citou a palavra família, né? Eu acho que também tem um ponto importante, né? Principalmente as mudanças que a gente tem visto na sociedade hoje, parece que as famílias se comunicam um pouco mais, as coisas são mais abertas, né? Entre o homem, a mulher, o casal, enfim, né? Seja qual for a constituição daquela família, daquela unidade, mas as pessoas conversam mais sobre as coisas, né? Vocês têm visto isso como mais positivo? Como que tem sido a mudança? Porque no passado era aquela coisa também do homem cuidava das finanças, né? E aí muitas vezes a esposa e os filhos nem sabiam o que estava acontecendo. Teve um programa, né, Vini, especial também aqui que a gente falou com empresárias, né, sobre esse aspecto, né, como as mulheres também passaram a gerir os próprios recursos. Como que vocês enxergam também essas mudanças na família brasileira? Eu acho que tem dois momentos aqui que está acontecendo uma transformação aí nessa questão da educação financeira, Malik. O Banco Central está determinando que se trate do assunto. Exemplo que a gente tem uma Semana Nacional de Educação Financeira. Certo. A gente até queria estar aqui naquela semana, né? Então já está sendo pauta de escolas para ter no seu cronograma o assunto educação financeira, para que já venha desde as crianças, né? Então eu acho que tem um movimento bacana que os órgãos responsáveis estão tratando. O Sicredi sempre tratou bem a educação financeira. Eu fazem 10 anos que estou de gerente do Sicredi, sempre nos municípios que passei, procuro fazer esse trabalho e ir nas escolas. Então esse é um movimento bom. O outro movimento é que a gente vive num momento em uma economia muito consumista, né? A gente é bombardeado por propagandas e por ofertas a todo momento, né? Então isso também prejudica. Então são duas questões culturais que a gente vive esse momento. E essa parte da educação financeira na família está sendo mais desenvolvida, é uma evolução na cultura em que antigamente era mais difícil de se falar. Hoje a gente precisa conversar com os filhos, a gente precisa reunir a família, sentar, conversar. Qual que é o nosso plano, qual que é o nosso planejamento, quais são nossos objetivos, quanto que a gente vai precisar economizar para conseguir conquistar isso, porque aquele tempo em que falava ou mandava o pai ou o responsável pelo dinheiro da família, né? Hoje está muito evoluído isso, né? Tem filhos jovens aí que já estão se colocando no mercado de trabalho, que tem uma boa renda, a esposa está conseguindo se virar. Então acho que nesse ponto a comunidade, né? As pessoas, nós estamos evoluindo bastante. Muito legal isso. O legal, assim, só para fechar, né, essa palhinha que já rendeu bastante aqui, é que até o momento, né, a gente vai falar de educação financeira e talvez, né, pelo menos para mim, uma das primeiras coisas que vem na cabeça são ferramentas, são planilhas, são sistemas, enfim, para controlar ali o dinheiro.
mas na verdade começa tudo com comportamento e cultura, né? A gente fala sobre quebra de alguns paradigmas aí também, mas vamos deixar pro bate-papo, né, Mark? A forma como as pessoas enxergam o dinheiro, né? Até porque a gente tá sempre falando aqui de empreender, a pessoa vai lá por necessidade, se vira, dá um jeito, cria um negócio, né? Pô, se mata de trabalhar, maior suor lá, e às vezes por enxergar o dinheiro da forma equivocada, por não ter a compreensão, né, do que o João e o Luiz vão trazer no programa de hoje aqui, a pessoa acaba desperdiçando aquele esforço e aí se colocando em dívidas, em posições, né, frágeis, né, vulneráveis e desnecessárias, né, às vezes com uma boa organização, com o parceiro certo aí, você consegue também ser mais efetivo, né, nos teus planos aí. Nós temos destaque do Pulso, vamos lá, Vini, o que já manda aí? Já voltamos com o bate-papo então, né, Portugal proíbe chefe de mandar mensagem fora do horário. Os chefes portugueses não poderão mais enviar mensagens de trabalho aos funcionários fora do expediente. O governo de Portugal aprovou recentemente uma lei que penaliza empregadores que entrarem em contato com os profissionais, né, fora aí do horário. E segundo a Exame, o objetivo é equilibrar a vida profissional e pessoal dos trabalhadores e atrair aí nômades digitais para o país, né? A ideia é que pessoas queiram trabalhar lá porque sabem que não vão ser atrapalhadas aí fora do horário. Além disso, as empresas foram proibidas de monitorar seus funcionários em casa e é obrigatório que sejam realizadas reuniões presenciais com a chefia a cada 2 meses para impedir o isolamento aí do pessoal. São novas, não sei, são novas formas de lidar com as coisas, né? Mas eu acho complicado quando o Estado interfere muito, por exemplo, né, em algumas situações. Existe uma flexibilidade aí do trabalho, de não ter que cumprir horário, e a pessoa não precisa necessariamente responder o chefe também, mas algumas pessoas vão ver como positivo. Eu acho que depende muito como divide se usa a ferramenta. Eu acho que divide opiniões, porque tem pessoas que na prática, por exemplo, eu vou citar meu exemplo, eu recebo mensagens da minha equipe fora do horário. Às vezes um colaborador tá lá, tem uma ideia, já manda, e eu já deixei isso aberto pro pessoal. Deixei claro, galera, mandem ideia, não deixem passar despercebido, porque normalmente a gente tem boas ideias quando a gente não tá dentro da empresa, né? O mesmo eu faço também, às vezes eu lembro de alguma coisa, mando ali. Exatamente. Mas é claro que existe algo que foi pré-acordado, não é? Eu posso te mandar, tem problema, não precisa me responder, e se for urgente eu vou ligar. Então, acho que vai depender muito de situação para situação e não dá para tratar como uma lei isso, sabe? Agora, obviamente que tem casos e casos, né? Portugal enxerga dessa forma. Agora, no Brasil, eu sei que já teve algum antecedente em relação a pessoas que receberam mensagem de WhatsApp fora de horário e foi considerado como um abuso, assim, de trabalho, ou como horário de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Eu também já vi que judicialmente o Brasil já é mais perigoso, né? Se Portugal, por um lado, deixou claro e proíbe, o Brasil você tá sempre naquela, assim. Então, não corra o risco também, se informe, alinhe com a tua equipe. Eu acho que esse recado aí que é super importante. Nada como um bom alinhamento aí, né, com os seus colaboradores também, para deixar isso bem claro. Exato. Vamos pra dica de gestão, né? A gente não cansa, né? E hoje, novamente, a gente tá falando aí sobre cuidar bem do dinheiro, do seu, né, o próprio dinheiro, ou também do dinheiro da empresa. Mas uma coisa é verdade, tem pessoas que têm mais dificuldade de controlar aí os números, seja por uma questão de tempo, até disciplina, ou até mesmo por complexidade. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo, é questão de perfil também. E é por isso que empresas de sucesso, elas são feitas por pessoas que são especialistas naquilo que fazem. Então, você tem uma pessoa especialista em vender, uma pessoa especialista lá em cuidar do dinheiro, outra pessoa especialista em fazer marketing e assim por diante. Então, se você não é especialista na área financeira, ou às vezes não tem tempo para fazer isso, converse com a BeMind, parceiros aqui do Pulso. Com o BPO da BeMind, você vai terceirizar todas essas rotinas financeiras e só acompanha os números aí com bastante clareza, com tudo muito organizado, e a BeMind realmente vai colocar a mão na massa lá, pagar conta, emitir boleto, enfim, cuidar de tudo para você. Confie e delegue sua gestão para BeMind, e quem fez isso não se arrepende, né? A gente tem depoimentos aí de parceiros que já fizeram e só sucesso. Então chama a BeMind no @BeMind Soluções no Instagram ou bemind.com.br, peça um contato, pega um orçamento aí que você vai ver que vai fazer bastante diferença. É isso aí, a gente vai para um rápido break, a gente tem o segundo bloco inteirinho então pro nosso bate-papo aí, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. De volta, bloco 2. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre educação financeira com o João Pedro e o Luiz Vicente, nossos parceiros aí do Sicredi. E já no começo do bloco a gente já tem pergunta aí para fazer. A gente estava falando justamente sobre as famílias, sobre o endividamento do brasileiro e sobre como a gente também tem dificuldade muitas vezes de falar sobre o assunto. Parece um tabu falar de dinheiro, falar de forma aberta mesmo e ter uma boa noção. E aí a gente sabe que a gente acaba assumindo alguns riscos quando a gente não tem conhecimento na área. Eu pergunto para vocês, quais os riscos de não ter uma boa educação financeira?
Olha, os riscos é entrar nessa estatística que a gente comentou antes, né? Então, esse é básico, né? Se você não tem uma boa educação financeira desde lá de criança, né? Você vai acabar entrando nessa vibe ruim, né, Luiz? Eu vou dizer que além dos riscos de estar numa lista de inadimplentes, as consequências, né? Porque quem se endividar e tiver problemas financeiros, vai brigar com a esposa, vai vir ansiedade, vai vir problema de saúde, não vai dormir direito. Verdade. Então transcende só a questão de números. Eu acho que passa também por as questões pessoais, né? Então, qual casal já não brigou por conta de dificuldade de dinheiro? E é o que a gente não quer, a gente quer trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Então, por isso que a gente tem uma bandeira forte nesse assunto aí, para trazer isso também, que as dívidas ou a dificuldade financeira acarreta problemas de ordem pessoal e de relacionamentos que as pessoas têm que se cuidar. E tem um outro impacto também, né, que você falou antes, né, vocês comentaram antes sobre os planos futuros e tudo. Eu acho que também impacta muito, assim, no futuro, na vida da família, das pessoas, no sentido de que, tá todo mundo ali em busca de um sonho, ou tem um plano, ou tem um objetivo, se torna muito mais difícil de você alcançar e por vezes até inviabiliza, né? Por todas essas condições que vocês falaram, eu acho que também compromete muitas vezes o sonho e uma realização, né? Porque aí, um dia eu vou fazer aquilo, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer aquilo, mas o que você está fazendo para de fato gerenciar isso, né? E aí pode vir frustração, né? Além das brigas do dia a dia, da rotina ali ser pesada, a longo prazo também, daqui a pouco olha assim, diz, né? O que eu fiz nos últimos 20 anos, 30 anos, do que eu realizei do que eu queria, né? Às vezes, assim, até vejo algumas famílias, assim, a pessoa lá, né, já velhinha, assim, né, mais idade, assim, nossa, agora que ela conseguiu comprar, às vezes, um imóvel, ou mesmo que financiado, ou às vezes conseguiu comprar um carrinho, ou conseguiu fazer uma ação importante na vida dela, né? Então, de fato, assim, né, a gente vê que isso tem um impacto muito grande. Aí vocês estão lá no Sicredi também, estão atuando muitas vezes diretamente com as pessoas, com as empresas, né? Aí eu acho que dá para ver um pouco melhor isso do que a gente, às vezes, que tá ali vivendo a vida e esquece um pouco do tema. Vocês têm mais contato com isso, né? Quais os erros mais comuns das pessoas, assim? O que vocês têm observado? Malek, tu tocou num ponto que é um dos 4 passos que a gente imagina ser importantes, é o sonho da pessoa, o sonho da família. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante quando você se fala em educação financeira. Né? Falando alguns dos pontos que é aí que talvez o pessoal erra, né? Tem esse equívoco, né? Primeiro deles, você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta no mês. É isso. É óbvio, eu sempre sei quanto eu ganho e quanto eu gasto. Será mesmo? Tu colocou tá no papel? Anotadinho ali. Será? João, olha só, eu fiz uma vez um exercício que vocês recomendam lá, inclusive, né? De anotar, e inclusive tem material para isso também, né? Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, mas fui lá e comecei a anotar aquelas despesas que são mais ocultas, porque daí coloquei o emplacamento, o IPVA, o conselho profissional, porque eu sou arquiteto, pago uma vez por ano. Comecei a colocar no papel e dividir todos aqueles, o seguro do carro e tal, e dividir tudo mensal. Daí que eu fui ver o quanto da minha renda estava comprometida no mensal, com a ilusão de que, não, mas por mês é o telefone, né, o celular, tal coisa, então nem é tanto, né? Mas na verdade, pegando no anual, fazendo o planejamento anual, que eu tive também essa visão. Desculpa te interromper. Não, mas é isso aí, né? Por isso que eu disse, será que mês a gente sabe? Na prática a gente vai ver que dificilmente a gente faz isso, né? Os dados ontem eu olhei, SPC cita lá, 45% das pessoas brasileiras fazem algum tipo de planejamento nesse sentido, de saber quanto ganha. Só que desses 45, 25 é só na cabeça. Então daí tu pergunta, Vini, tu sabe? Não, eu sei, eu tenho isso e aquilo, tudo na cabeça, né? Mas daí bota no papel, tem muitas outras coisas que entram que a gente não percebe, né? E às vezes sem a ferramenta também acaba ficando, vamos dizer assim, sem você ter, né, um apoio. Até foi uma pena, né? O Luiz citou aqui da Semana de Educação Financeira, né? Foi feriado na época, a gente não teve pulso ao vivo. Foi uma pena, porque era um momento da gente falar, mas nunca é tarde também, né, pra entrar no assunto. Mas as pessoas de forma empírica acabam esquecendo também que lazer também tem que entrar na conta, que planejamento para educação, para capacitação também tem que entrar na conta, que tem outras coisinhas que fazem parte também daquele universo, né? Às vezes dentro de saúde, né? Assim, às vezes a pessoa tá bem de saúde, não considera isso.
pode vir a ter uma despesa médica, né? Alguma coisa assim, eu acho que tudo isso é importante também, né? O que a gente está falando é de orçamento, né? E o que a gente recomenda é que o primeiro item do orçamento, né, que a gente tem a receita, que a gente reserve, seja para a realização do sonho. Eu não posso usar o que sobrar para mim realizar meu sonho. Eu preciso, o primeiro item precisa ser, se é para o carro, se é para casa, se é para a faculdade do filho, se é para uma viagem. E quando eu recebi o salário, seja lá R$1.000 ou 5.000 ou 10.000, a gente tem que tirar aquela parte para realização do sonho. Afinal de contas, é o que a gente quer, tem que ter essa disciplina. Depois, durante o mês, vem as despesas e pode sobrar alguma coisa, né? Se sobrar, melhor, aí eu me dou ao luxo de fazer alguma atividade de lazer, de gastar com alguma outra coisa, porque eu sei que o meu sonho eu já reservei para aquilo que eu quero, lá no primeiro item. Então, eu acho que isso é importante. Esse é um erro que a gente às vezes deixa para potencializar o sonho com o que sobra, e tem que ser antes, tem que ser com o que a gente recebe já guardar para o sonho. Tu citou, né, Luiz, essa questão de que é um erro isso, né, as pessoas não fazerem isso, e aí já jogo para vocês também essa pergunta, né, quais são os erros mais comuns, né, que as pessoas cometem na gestão financeira pessoal, enfim, como nessa relação com o dinheiro, né, que é uma relação, quais são esses erros? Olha, eu acho que é o que a gente está falando, a falta de um orçamento, né? Gastos excessivos, não ter um controle, como o João falou, não colocar no papel, não chamar a família para conversar, ter alguns tabus, né? Que a gente precisa quebrar. Por exemplo, todo mundo pode ser um investidor hoje para começar a guardar para o seu sonho, independente de quanto se ganha, né? Periodicamente fazer uma revisão nesse orçamento para ver se está ajustado, se precisa mudar. Ter imprevistos, né? Prever imprevistos, né? Que podem acontecer durante o mês. Então, tudo isso eu acho que é importante se tem um orçamento, né? Tem ferramentas que ajudam, mas tem gente que não sabe lidar com ferramenta. Anota num caderno ou numa folha de farinha de trigo que sobra. Em algum lugar precisa ter um orçamento, né? Então, independente de ferramenta, eu acho que é falar do assunto em casa e ter um orçamento. Eu acho que esse é o começo. Eu acho que as compras impulsivas também, né? Passamos aí pela Black Friday, né? Então, eu tendo o meu sonho, eu sei que eu tenho que guardar aquilo. Se eu não tenho sonho, talvez tudo que aparecer no dia a dia que eu queira comprar, eu vou comprar. Eu acho que esse também é uma grande pegadinha. Falamos antes, né, do limite de cartão de crédito, né? Ele é excelente se tu souber usar. Se tu souber que aquele valor que tu passou ali, você precisa pagar o mês que vem, parcelado, enfim. Se aquele, você não, porque é muito fácil você não ver o dinheiro saindo na hora, né? Tu passa o cartão, comprou e vem com o bem. E aí você vai parcelando ali, né? Vai parcelando. Até esses dias, João, citando aqui, eu não tenho tabu em falar isso, né, aqui na rádio. Eu e a Larissa paramos lá em casa e a gente começou a pensar assim, tá, mas quanto será que a gente deve no nosso cartão de crédito, né? Que a gente vai passando, é um tênis que você vê na internet, uma Black Friday, daqui a pouco você passa numa loja e tá parcelado no cartão. E a gente analisou que naquela ocasião, o que a gente já tinha ativo de dívida no cartão de crédito era 3 vezes a nossa renda mensal. Então, se acontecesse qualquer imprevisto, a gente já estava lascado, né? Resumindo. Então, e a partir daí a gente, peraí, vamos mudar os hábitos agora, né? Se a gente tiver, vamos comprar à vista, se não, vamos passar à vontade. E aí tem esse processo cultural realmente, né? Que é o que a gente falou. De também o casal tá alinhado, a família está alinhada ali para começar essa mudança, porque realmente é bem difícil na prática você passar por um produto que você deseja, ou até às vezes é algo que você realmente precisa e dizer, não, vou deixar, vou né, não, na ocasião eu queria comprar um notebook novo até, mas eu não, vou deixar, vou me virar com o que eu tenho aqui e tô vivendo. Então acho que tem muito esse exercício também de você se policiar, né? Tá o tempo todo cuidando para não incorrer de novo, né? Acho que é um pouco do que o Luiz falou, né? De revisar o plano, né? E esse movimento que você fez, né? Não, peraí, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos mudar um pouco o comportamento e a forma, né? Agora, por outro lado, o Luiz também tinha dito que o cartão de crédito pode ser um ponto positivo, como o João disse, se souber usar. Eu tive um momento que eu tive que desembolsar muito para a construção de um imóvel, e aí no período pós aquilo, meu fluxo de caixa estava um pouco comprometido, e eu diria assim, foi a experiência que eu tive de aprender a usar o cartão de crédito naquela época, porque ele foi um aliado importante para mim. Eu estava, né, com poucas reservas, com pouco capital, e daí para não comprometer o pouco capital, eu utilizei o crédito de uma forma planejada, né, de uma forma bem estruturada, bem pensada, e aquilo me ajudou muito. Então, eu acho que aí pode casar, né, saber utilizar as ferramentas e enxergar dessa forma. Acho que
as pessoas ficam meio no automático, assim, né? Tipo, passa no cartão, ou assim, esse usa de um jeito, o outro usa do outro. Às vezes tem dinheiro lá e usa no débito, mas, será que não era melhor ter jogado no crédito, estruturado isso de outra forma, né? Eu acho que isso também é um ponto importante. Aí, para organizar a vida financeira, a gente precisa de conhecimento, mas tem que dar um start também, assim, tem que ter um início. O que vocês acham que deveria ser ou pode ser o primeiro passo, assim? O primeiro passo, até acho que a gente já falou um pouco, né, do que talvez possa ser, mas na opinião de vocês, por onde começar? Eu acredito que seja parar neste momento, chamar a família e fazer um orçamento. Fazer orçamento, ver quanto se ganha, como o João falou, ver quanto se gasta, ver o que podemos abrir mão de gastar nesse momento. Se alguém está com dificuldade, também pode buscar uma orientação. A gente no Sicredi está ali para ajudar. Se alguém precisar ir ali conversar sobre, a gente tem colegas à disposição para isso. Se precisar renegociar dívidas, pode ser um caminho. Então, precisa parar com o problema, parar com o sangramento, né? Depois o processo de cura pode vir ao longo do tempo, mas eu acho que se alguém está com dificuldade é isso. Mesmo não estando com dificuldade, é necessário fazer porque vai ajudar a realizar o sonho. Então, colocar esse sonho lá na primeira e na segunda linha do orçamento, e depois vai descrevendo os outros gastos, as outras despesas do mês. Eu acho que o primeiro ponto seria esse. E a importância desse sonho, né? Quando você fala isso, eu fico imaginando assim, às vezes todo um esforço de uma família começa a fazer mais sentido quando o sonho tá claro e alinhado. Porque daí todo mundo sabe que tá abrindo mão de uma coisinha, que tá se segurando aqui, né? Gerindo o capital, o recurso ali, mas poxa, a gente vai conseguir aquele sonho, a gente tá conseguindo construir aquilo. Faz mais sentido. E eu acho que essas conversas, como você falou assim, de parar e ter a conversa, como faz bem para as pessoas e para a família. Os momentos que eu tive disso foram um pouco desconfortáveis, muitas vezes de falar, às vezes dá vergonha, às vezes dá medo da reação dos outros familiares, das outras pessoas, mas no fim todo mundo se sente bem, porque traz a realidade à tona, né? E seja que tem que renegociar, tá bom, mas daí a gente, né, vamos lá no Sicredi, vamos conversar, vamos entender o que dá pra fazer. Você trabalha com realidade, né, e não com empurrar com a barriga, assim, né? Eu acho que isso é muito legal. A gente tem uma dica de tecnologia e aí a gente tem que fazer um rápido break para poder voltar pro nosso bate-papo, né? Voando hoje o programa, né? O bate-papo tá excelente. Então, que tal você melhorar a qualidade da sua internet, telefone, serviço de e-mail, hospedagem do site, enfim, uma série de outros serviços digitais e ainda economizar, né? A gente tá falando tanto em economizar, em cuidar das finanças, então tá uma das escolhas pro seu negócio. É isso que acontece com os combos da AT Plus. Você migra todas as soluções que você já tem na sua empresa, então você já paga por internet, já paga por telefone, já paga por uma série de serviços e você pode trazer tudo isso para a AT Plus, assim você centraliza tudo com uma única empresa, não precisa ficar pulando de 0 a 800 aí, né, com várias empresas para quando você tem um problema, e aí você acaba também tendo o melhor serviço e os valores ficam bem atrativos. Então, manda um WhatsApp aí para a AT Plus no 49 3240 0800. Se intere, fique por dentro aí que você vai ver que vale a pena realmente trazer a sua tecnologia para a AT Plus. É isso aí, muitas soluções bem legais. Eu sou cliente, posso falar, internet topzera, estamos bem satisfeitos aí também. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Bora lá. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre educação financeira com o João Pedro e o Luiz Vicente, nossos parceiros aí do Sicredi. Antes da gente voltar pro nosso bate-papo, a gente tem mais um destaque do Pulso. Reclamações do pré-Black Friday são 40% maiores do que em 2020. Mesmo antes da data oficial, as reclamações sobre a Black Friday de 2021 já atingiram aí um volume de 40% acima desse recorde que foi 2020. Segundo o levantamento do Reclame Aqui, o principal motivo das reclamações é o atraso na entrega, que subiu 160% com a comparação em 2019. E segundo a empresa de reclamações, né, o Reclame Aqui, as queixas adquiriram um novo perfil este ano, já que os lojistas passaram a prometer prazos de entrega cada vez mais curtos. O que a gente percebe é que as exigências dos consumidores
elas mudaram muito, né? Não é só o preço da Black Friday, né? O prazo de entrega também, são outras condições, né, que também estão envolvidas. E para o empreendedor, eu acho que fica a dica um pouco de que a promessa que a empresa fez está sendo muito cobrada, né? Aí vem vários fatores também, né, Mari, que eu acredito, e aí eu tô falando de forma empírica, sem ter levantado dados para isso, mas o próprio fato da pandemia, de as pessoas terem adotado, né, a cultura digital, fez com que mais consumidores comprassem online, e talvez os negócios online não estavam preparados para essa demanda também, o que pode ter gerado um gargalo. Além também, é claro, do próprio mercado, né? Muitos produtos aí com escassez, a gente vê, por exemplo, o mercado automotivo com prazos aí de 6 meses para entrega de um carro zero, enfim, então toda essa cadeia ela foi transformada com a pandemia, e estão aí os reflexos, né? Então as pessoas ansiosas querendo aquilo pra hora, e quando você compra online talvez tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? E já que a gente falou em Black Friday, o assunto tem tudo a ver também com educação financeira, né, João e Luiz? Como que vocês enxergam um pouco esse impulso também de compra, né? Eu acho que o João tinha citado um pouquinho antes, né, da Black Friday também. Como que vocês percebem o impacto disso também? Acho que esse é um risco, né, que a gente tem que cuidar, né? Porque o imediatismo que a gente quer viu uma propaganda, a gente falou antes, é bombardeado de todo lado, né? Então isso a gente tem que cuidar bastante, porque é um risco, às vezes você não tá no teu orçamento, né? Você fez o orçamento e você acaba esquecendo o teu orçamento, esquece que você precisa poupar para atingir o teu sonho, né? Então a Black Friday é legal, tem preços bons e tudo mais, mas a gente tem que cuidar se aquilo lá tá no teu planejamento ou não, né? Precisava comprar um purificador de água lá pro escritório. Aí fiquei monitorando os preços, digo assim, não, tem Black Friday, agora eu quero ver a verdade, se essa Black Friday funciona mesmo. E monitorei em vários sites, assim, né, eu vi, o purificador que eu quero tem nesse, e os preços estão oscilando aqui, né, e não encontrava mais barato em nenhum outro. E chegou na Black Friday lá, deu R$30 de diferença, né, tipo assim, praticamente não mudou nada, porque daí tinha o frete ainda, no outro lá tava assim aquele preço, mas era sem frete, então deu meio que elas por elas. Eu acho que ainda tem isso também, as pessoas às vezes aguardam uma coisa e nem sempre tá valendo a pena mesmo, né? Tem toda uma questão de monitoramento, né? Mas já que a gente falou em Black Friday, né? Surgiu muito meme aí nas redes sociais, né? E até alguns especialistas falando que não eram só os produtos do varejo aí que estavam em Black Friday, a Bolsa de Valores brasileira também estava em Black Friday, né? A Bolsa brasileira, infelizmente, né, vem acumulando fortes perdas aí nos últimos períodos, mas também foi considerada por muitos como uma oportunidade de compra, né? Se você tem um perfil, veja bem, se você tem um perfil e um objetivo bem claro para os seus investimentos no longo prazo, você também pode aproveitar os baixos preços das ações para investir em empresas sólidas com números consistentes, e aí pode ser parte de uma boa estratégia, né? Eu mesmo na Black Friday comprei umas coisinhas também na Bolsa de Valores ali, algumas ações de empresas que eu acredito que pagam bons dividendos, estavam com um valor abaixo, né, do que seria o preço justo daquela ação. Mas claro, depende do seu objetivo, e o fato é que muita gente também perde dinheiro nesses momentos com o desespero das notícias e quedas das ações. Se você quer montar uma carteira de investimento com ou sem ações, com renda fixa, variável e tudo que o mercado financeiro tem disponível, procure aí também os especialistas da Nipur, no @Nipur Finance no Instagram ou no WhatsApp 49999568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. E voltando para o nosso bate-papo, eu acho que esse também é um ponto importante que vocês citaram ali. Eu acho que o Luiz falou sobre isso, né? Também a gente está quebrando um pouco aquele tabu de que para investir eu preciso ver o que sobra ali. Eu posso colocar isso no plano, eu posso investir mesmo não tendo uma renda muito alta, né, Luiz? Sim, Malek, estando no orçamento você pode se programar, porque com o que a gente quer consumir, com o sonho que a gente quer realizar, a gente pode pensar, determinar um prazo para isso, né? Então, é uma viagem que eu vou fazer, eu vou precisar guardar R$200 por mês até dezembro, no começo do ano até dezembro. Esses 200 eu vou colocando numa poupança, numa aplicação, num investimento, eu reservo, tiro do meu fluxo de caixa do dia a dia, e isso passa a ser um investimento. Um investimento mais longo prazo para um carro, para um imóvel. Eu vou precisar reservar um valor maior, mas quando eu começar a reservar ele, eu coloco esse valor
em uma aplicação programada, né? Vocês têm, inclusive, no Sicredi várias dessas soluções, né? Isso aí, a gente já pode programar tudo mesmo um determinado valor. Você falou aqui da Bolsa de Valores, quem tem um recurso sobrando, quer investir, tudo bem, acho que não dá para investir em bolsa sendo com o orçamento do mês, né? Certo. Então tem que ter os pés no chão, acho que a palavra certa é consciência. Tendo consciência, né? Ver qual é o prazo que eu preciso guardar o dinheiro para realizar o meu sonho, o meu objetivo. Eu comentava aqui no intervalo, né? Nós tínhamos o sonho de, com a família, ir pro Beto Carreiro agora. Em novembro tinha uma semana de férias, mas em outubro eu tive alguns imprevistos, gastei com dentista e não deu para nós ir. E sentei com a família, meu filho de 10 anos, eu precisei dizer para ele, Davi, não vai dar para nós ir esse mês no Beto Carreiro. Consciência, não podia abrir mão dos sonhos que a gente está se programando e também não queria fazer uma dívida no cartão de crédito, né? Porque senão ia fugir do meu orçamento. Então a gente renegociei com a família a viagem para março ou abril. Então tá tudo certo, eu acho que o importante é a consciência e conversar. E aí quando a gente fala de educação financeira, né, Luiz, acho que esse exemplo que você cita já automaticamente naquele momento, além de você trazer clareza para a família, principalmente para o teu filho de 10 anos, ele já começou a entender, né, a importância disso, né, para a família dele daqui a algum tempo quando ele tiver também. Isso é importante. E aí você fala também ali sobre a importância de as famílias terem clareza, né? Será que a minha família ou o meu perfil já dá para investir na Bolsa de Valores, ou será que de repente eu pego uma aplicação mais segura? E tem toda uma questão de as pessoas realmente saberem, né, se conhecerem direitinho, conhecer sabe? Seu perfil conhecer e os seu perfil, né? E também aceitar a sua realidade. Eu acho que vão ter muitos casos. A gente sabe de pessoas que têm muitas quantias em dinheiro e administram mal essa quantia. Sim. E tem pessoas que com muito pouco, com uma renda, né, média aí, acabam administrando bem e conseguem subir aí, né, digamos, na pirâmide econômica. E aí eu acho que novamente vem a educação financeira. Como que o Sicredi hoje, a gente teve, acho que 2 semanas atrás, na Semana Nacional da Educação Financeira, queria que vocês falassem um pouquinho também como que o Sicredi tem atuado, né, com a educação financeira, quais ações e, enfim, como que as pessoas também podem estar mais próximas do Sicredi, de repente com materiais, enfim, se puderem contar pra gente como que é isso hoje. Claro, Vini e Malik, falando de educação financeira, né, o Sicredi tem, né, o Luiz comentou, uma bandeira muito forte em cima disso, da educação financeira, muito pelo ser cooperativa também, valorizar o seu associado, né, e a gente sempre tem no dia a dia dos nossos colaboradores uma conversa de educação financeira com os associados, né, então a gente preza bastante por ser um consultor financeiro, né? Ou seja, um risco também que a gente falou antes que talvez não seja, né? O crédito que a gente vai usar, né? Porque a gente sabe que os bancos, as cooperativas têm crédito para todo tipo de finalidade. Tá, mas aquela finalidade que tu vai usar, será que é para aquilo mesmo? Tu vai comprar uma casa e tá pegando um crédito pessoal, será que é aquilo mesmo? Isso também pode prejudicar o orçamento do dia a dia. E isso a gente procura no dia a dia ter um esclarecimento, conversar com eles, falar sobre educação financeira, falar sobre o seu orçamento, né? Na Semana da Educação Financeira a gente fez diversas ações, né? Falando com os associados no dia a dia, fomos em até empresas falar sobre educação financeira com os funcionários, bacana, né? Então é uma bandeira que o Sicredi tem forte no seu dia a dia. A gente comentou ali no intervalo também do trabalho com as crianças, né? Que eu achei muito legal. Até tem uma coisa assim que eu admiro muito assim na atitude do Luiz ali de ter essa coragem assim de chamar a família mesmo, porque é desconfortável às vezes você dar para a criança uma notícia de que tipo assim, olha, em função da saúde, que é prioridade, o lazer vai ficar para depois, mas né, a gente vai ter que conversar sobre isso. Então muitas vezes é desconfortável. E eu vejo hoje muitas famílias criando também seus filhos, as crianças, não querendo expor a essa realidade, querendo assim, no intuito muitas vezes de preservar, criando pessoas que não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com o não, ou com o desafio também, né? E eu também vejo também adultos, né? Muito assim, não, mas eu mereço essa viagem, né? Não, mas eu mereço, né? Tipo, não é porque agora aconteceu tal coisa, eu mereço. E eu acho que, assim, também são alguns cuidados, eu acho que aí tá muito ligado a algumas crenças também. Aí, já que vocês podem fazer esse trabalho com crianças, vocês falaram, né? Que, tipo, foi feito um trabalho também com o dinheiro e a relação do cartão de crédito. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
Eu acho que o que você traz, né, Malik, aí com as crianças, eu falei da consciência, né, é envolver eles, né, e saber lidar com a frustração e saber a realidade, né. A gente tem uma dica que quando a gente vai comprar alguma coisa ou vai viajar, fazer alguma coisa, usar os 3 P's, né, as 3 perguntas: se eu posso, se eu preciso e pra que eu tô fazendo. Uhum. Então, tem aquele ditadinho lá, gastar o que eu não tenho pra impressionar quem eu não conheço. Hoje em dia faz sentido? Faz. Tem muita gente que né? ainda faz isso, né? Então assim, tem que colocar as crianças e quem tá ouvindo que é pai e mãe sabe disso, sabe que precisa demonstrar para eles a realidade, né? E fruto disso que aconteceu com meu filho, esses dias a gente foi numa lojinha, eu tava com os dois, com o de 10 e com o de 3 anos. O de 3 queria um brinquedinho lá que custava R$30 e o de 10 queria um cubo mágico que custava 40. Ele disse assim para mim: tu vê, pai, esse meu brinquedinho aqui é 40, mas ele é educativo, eu aprendo, esse que eu quero, é R$30, mas ele não faz nada. Então ele já criou um conceito de valor do que é importante. Bacana. Então ele já tá formando assim, e aí eu comemorei, né? Digo, meu filho já tá sabendo a diferença do que tem valor e preço, né? Então isso é legal. Eu acho que quando a gente traz a realidade, isso não quer dizer que essa é a receita para educar um filho ou para ter sucesso, né? Não é isso. Eu acho que são exemplos que eu tô trazendo que podem contribuir com as pessoas. E aí no Sicredi a gente faz bastante com as escolas, com as crianças. A gente tem material infantil que a gente pode compartilhar e divulgar também, né, João? Me ajuda aí. Isso, tem até um material que a gente fez em parceria com o Maurício de Souza, né, com a Turma da Mônica, né? Então tem gibis que falam sobre educação financeira para as crianças e tem uns videozinhos também, os desenhinhos da Turma da Mônica para as crianças, né? Até falando antes, né, tu comentou, né, uma dica, né, para quem tem criança em casa, né? Então, porque o que a criança vê, né? A criança vê o cartão de crédito e tu passa ali, ela não enxerga o dinheiro. É então, mágico, né? Ou seja, é dinheiro infinito para ela não enxerga, né? Tem uma dinâmica, né, que tu pode pegar um montante em dinheiro e visualizar para ela dizer, olha, o cartão quando a gente passa, acontece isso, a gente tira um pouquinho lá do banco. Daí eu passo de novo, vai saindo até terminar. Chega um ponto que acaba, daí ela vai conseguir visualizar que, quando passa o cartão, de algum lugar sai aquele dinheiro e vai esvaziando o pote. Então isso pode criar uma conexão para ela nesse sentido. E acho que é importante a gente falar também que a gente não ser mal interpretado, que a gente não quer que as pessoas deixem de gastar, né? Claro. A gente quer que gastem com consciência e com equilíbrio. Eu acho que esse é outro ponto, né? Não pensem que a gente está dizendo, agora não vou trocar de carro, não é para comprar, não é para ir na loja, não. Acho que tem que estar dentro do orçamento e ter noção da realidade do momento que se vive, se é possível. Você tocou num outro tabu, né? Porque parece que existe uma tendência de dividir sempre em 2 grupos extremos e opostos, né? Ou você tem educação financeira, você é o chato, não compra nada, ou então você sai gastando tudo, assim. E não, né? Eu acho que esse equilíbrio, a gente também sempre fala muito essa palavra aqui no Pulso, né, Vini? Assim, a importância de ter esse equilíbrio. Você tem que realizar os teus sonhos, né? Consumir aquilo que também é necessário para você. Acho que foi muito pertinente a tua fala, Luiz, nesse momento agora, pra gente ir pros finalmente do programa, né, e de repente trazendo como mensagem final, né, que tem ferramenta certa, né, o João falou antes, né, vai comprar uma casa, né, então não vou comprar, não, compra, planeja, financia, faz o teu sonho ali, mas estruturado, e aí você tem um parceiro também que te ajuda nesse sentido, que é o Sicredi. Eu acho que aí tá a diferença também. Às vezes, eu não quero falar mal de outras instituições, mas você vai às vezes na instituição lá, e os caras estão com meta, com negócio, e te oferecem aquilo que não é o teu momento e te forçam a barra. E aí você tem no Sicredi o oposto disso, pessoas capacitadas, que estão comprometidas com a educação financeira, que estão comprometidas com você, que vão te ajudar também a desenhar, a traçar a melhor estratégia, o que é o teu momento, né? Até o Luiz falou ali, vai comprar alguma coisa, economiza 200 por mês, né? Não deixa o dinheiro parado, vamos fazer uma aplicação programada, vamos fazer um plano aqui, alguma coisa estruturada, né? Para você já ir tendo rendimento daquele recurso também, né? Então acho que fica uma mensagem bem legal aí para os nossos ouvintes. A gente deixa aí uns minutinhos aí para as considerações finais de vocês. Acho que agradecer mais uma vez, né, o espaço, né? Eu acho que estamos contentes com a parceria com o Pulso, né? Agradecer Vini, Mari. Obrigado. Né? Obrigado, a gente também. Eu acho que esse tema, né, é importante, né? Você, na tua família, traga esse tema para a mesa, converse sobre o tema, né? Como a gente falou, se precisar de apoio, seja associado ou não, venha até nós, converse conosco, né? O nosso papel
como o Sicrediano é esse também, né? Então acho que deixar esse tema importante para as famílias aí. Eu estava lembrando que na outra vez que a gente teve aqui, a gente usou um exemplo ali, né, de propósito, né, que a gente tem cheque especial, ganha dinheiro se as pessoas usarem, mas a gente não quer que eles usem. A gente quer que as pessoas acessem uma linha de crédito mais barata, use o cheque especial somente numa emergência. Eu acho que esse é um exemplo, né? A gente sabe que as pessoas precisam ter um cheque especial, mas precisa usar com consciência. E nós, como cooperativa, a gente sabe disso. E a gente, se a gente atende alguém que está usando com frequência o cheque especial, a gente diz, será que não é bom você fazer uma outra linha de crédito? Você já viu como é que está a sua vida financeira? Já fez um orçamento para escapar desse juro alto, né? Então a gente é consciente, a gente procura transmitir isso para as pessoas. Então, nesse momento aqui, agradecer a oportunidade, dizer que a gente fica muito feliz de poder levar esse assunto para a comunidade de Lages, para as famílias, que se tiverem dúvida de como fazer, eu acho que lembra como é que o pai e a mãe faziam, que às vezes diziam não pra gente, ou que às vezes incentivavam a gente a guardar um pouquinho, a esperar 6 meses para comprar alguma coisa. Eu acho que é por aí, eu acho que é ter uma consciência de educação, de educador, de responsabilidade de pai e mãe, que vai fazer com que a comunidade, com que o mundo evolua e a gente evite aqueles problemas de brigas, de ansiedade, de tensão na vida, né? E aí todo mundo vai viver uma vida mais feliz. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no Pulso e contem com o Sicredi aí que a gente é parceiro. Obrigado por apoiarem o Pulso Empreendedor, né? Com o conteúdo também, né? E todo o trabalho que a gente tem feito juntos aí é super importante, a gente está muito contente com a parceria também. Fica a dica para você que está nos ouvindo, então, educação financeira para você, mas também para sua empresa. Leva também esses fundamentos aí para o seu negócio, para sua vida empresarial também, que vai fazer diferença. Os colaboradores, né, Mari, que de repente fazer, né, como o João falou, verdade. A empresa levou lá o Sicredi para falar para os colaboradores a importância, porque senão todo mês teu colaborador vai ficar pedindo aumento, nunca você vai dar conta de atender aí as expectativas dele também, né? Então, talvez tenha que trazer essa clareza aí para a equipe também, né? Legal. Agradecimento aos apoiadores deste programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital e é isso aí, vamos fazer uma ótima semana aí, empreendendo aí nas nossas vidas. É isso aí, obrigado João, Luiz, aí o Sicredi, tamo junto, semana que vem tem mais, valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.